senhores telespectadores, queria recomeçar estes programas depois de férias com um sítio excepcionalmente bonito, um sítio que eu pudesse dizer à vontade: venham aproveitar estes últimos clarões do verão e venham visitar esta terra. Bom, estive a ver, olhem, escolhi Santo Tirso no Douro Litoral. A terra está na nossa frente, há uma certa névoa matinal, mas vê ainda bem, até se nos dias claros ao fundo vê-se o mar, e agora bem na nossa frente, se repararem, há ali um conjunto de edifícios que é o Mosteiro de São Bento. É à volta do Mosteiro de São Bento que nasce a povoação. Só que ao princípio nem se chamava Santo Tirso, chamava-se Sidney, um nome esquisito que eu não sei explicar. Aliás, há muitas teorias escritas, mas ninguém atina com a razão, porque diabo se vai chamar em Portugal Sidney, uma terra, mas era Sidney, a aldeiazita. Agora, ali o importante era o convento, um grande convento beneditino, dos maiores que houve em Portugal, onde se prestava um especial culto a um estranho santo, Santo Tirso, um santo cuja existência é mais que duvidosa. A verdade é que no tempo em que teria vivido, não há a menor alusão, e ele teria vivido, dizem, no século IV, é só mais de 500 anos depois, na altura das relíquias, que aparece aí um cavaleiro que vem do Oriente e traz uma ossada e diz que aquilo é do Santo Tirso, e realmente aqui em Espanha estabelece um certo culto do Santo Tirso. Olhem, para este santuário que vamos visitar a seguir, até mandaram um braço do santo. Essa relíquia fixou um culto e deu o nome à terra, Santo Tirso. Vamos até lá abaixo falar mais no Santo Tirso. Este é o altar-mor da igreja de Santo Tirso, da igreja do convento de Santo Tirso, porque o convento, já no século X, no ano de 978, não só existia, como já era antigo. Reparem, no século X já isto era antigo. Bom, passaram 1000 anos e as igrejas são um pouco como as pessoas. Se estão vivas, vão mudando. Eu sou o mesmo que era há 80 anos, mas já não estou nada parecido. Como calculam, infelizmente. Esta igreja que hoje estão a ver é a 4ª ou 5ª versão da igreja, porque de tempos a tempos isto envelhecia, arruinava-se, entrava chuva pelo telhado e então os abados mandavam proceder a obras. O que hoje se vê é a versão do século XVIII. É uma versão magnífica. Este é um dos mais belos monumentos religiosos que existem em todo o norte do país. Vale a pena vir aqui para ver isto. Há aí pormenores, como por exemplo aquela grade. Houve uma grande luta a certa altura entre a ordem dos frades e o povo, de quem era a igreja, e resolveu-se a coisa, fazendo uma grade, daqui para lá é do povo, daqui para aqui é dos frades, mas essa grade, que foi feita em Lisboa, no tempo do Marquês de Pombal, no tempo já de Dom José, é uma das grades mais bonitas que eu vi até hoje nas nossas igrejas. Bom, há os altares laterais, há tudo isso. Mas foi para lhes falar do Santo Tirso, que eu vim aqui. Está ali a presidir, veio no altar-mor, e está com uma serra. É que, segundo a lenda geológica quer dizer lenda de santo. Agios, em grego, quer dizer santo. E ele está com uma serra porque ele foi serrado ao meio. Quando fizeram esta igreja,
Todos estes painéis da Capela Mor são relativos à vida do Santo Tirso. Vê-se ali os tiranos arrancarem-lhe os olhos, por isso ele hoje é considerado um advogado das doenças de olhos. E no painel a seguir vê-se com uma serra a serrá-lo ao meio. Eu já lhes disse que penso que historicamente Santo Tirso não existiu. O que existiu foi uma realidade que essas lendas significam e simbolizam. É a perseguição aos mártires do cristianismo. Houve milhares e milhares de pessoas que, por acreditarem na palavra que Cristo pregou, pagaram essa sua crença com a vida e nos suplícios mais atrozes. Bom, isso originou depois o culto dos mártires. Muitos dos mártires que se veneram nem sequer existiram, mas simbolizam os milhares de outros que existiram e dos quais nós nem o nome sabemos. Estou a falar-vos de um santo que se venera e não existiu, e estou numa obra criada por um dos grandes santos, cuja existência histórica é indiscutível e que é um dos construtores da Europa. Estou a falar de São Bento. São Bento é um dos grandes construtores da civilização ocidental. São Bento tinha uma família muito ilustre, rica, muito culta, mas viveu num tempo trágico. É exatamente na altura de São Bento que acaba toda a civilização romana, os bárbaros entram por Roma, destroem os templos, cospem nos deuses, o sangue corre nas terras romanas, a vida em Roma é um inferno, um inferno. E o São Bento, nessa altura Bento Benedictus era o nome que se dizia em latim, Benedictus, resolve arranjar para ele, um pequeno paraíso, um refúgio. Ele foi para o Monte Subíaco, um refúgio muito pequeno, mas onde havia paz, onde não havia violência nem blasfémia, onde havia livros, onde se falava ainda o antigo e belo latim, onde ainda se cultivavam os campos segundo os processos de outrora, onde os servos ainda obedeciam aos amos. Bem, e cria ali um pequeno mundozinho para ele. Há muitos outros romanos que sentem o mesmo drama do tempo em que vivem e vão juntar-se àquele ilustre patrício e aceitam as ordens dele, querem viver como ele, seguem-lhe o exemplo. E essa altura são tantos que Bento muda-se dali e vai para uma outra terra que hoje fica, hoje e sempre, claro, ficou entre Roma e Nápoles, é o Monte Cassino. O Monte Cassino ficou célebre, foi arrasado à bomba pela aviação aliada durante a Segunda Guerra Mundial. E é aí, no Monte Cassino, que se juntam centenas de pessoas que querem viver junto de Bento. Bom, tanta gente junta, Bento resolve escrever uma regra, um regulamento, segundo o qual toda aquela gente deve viver. É uma regra muito pormenorizada, tem as horas de levantar, tem as horas de orar, de meditar, tem as horas de trabalhar, tem a maneira como se trabalha, como se junge o arado aos bois, como se escolhem as plantas, como se cultivam as granjas, como se constroem as paredes, como se erguem os altares. Todo um plano de vida está na regra de São Bento. Bom, e aquelas pessoas que estão ali, no Monte Cassino, cumprem essa regra. Devo-lhes dizer que num mundo de bárbaros, um mundo de lápides partidas, de violência, um mundo sangrento, haver um pequeno mundo que tem uma regra, isso é um verdadeiro milagre. E começam a aparecer
primeiro na Itália, logo a seguir em França, na Alemanha, na Dinamarca, na Jugoslávia, na Rússia, na Espanha, em Portugal, em toda a Europa, rapidamente. Há milhares de casas que querem viver segundo a regra de São Bento. A regra de São Bento ensina a falar o antigo latim, ensina a venerar os antigos escritores, os antigos pensadores, ensina a estudar, a guardar em bibliotecas os velhos pergaminhos que vinham do passado e por isso, olha, agora já no século XX, este Bento de Núrcia, porque era a terra dele, esse italiano, foi proclamado o pai da Europa, o patrono do Ocidente. E disse-se que à regra de São Bento se deve que a civilização europeia não tenha naufragado completamente, que nós continuemos a falar latim. Eu estou aqui a falar uma linguagem que todos os meus amigos compreendem, que eu creio que será compreendida até por quem a estiver a ouvir, ou em Espanha, ou na França, ou na Itália, quem tiver ouvido agudo e inteligência atenta, entende tudo o que eu digo, porque no fundo eu estou a falar o latim. Um latim à maneira portuguesa. Há outro latim à maneira espanhola, há um latim à maneira francesa, há um latim à maneira italiana, há um latim à maneira romena, mas tudo isto é o latim que São Bento nos conservou e nos obrigou a estudar. Nada mais justo que esse título, São Bento, Pai da Europa. Ele adotou uma divisa, uma frase que eu acho que é extremamente oportuna. E agora está-se a falar tanta Europa e discute-se tanto Europa para cima, Europa que não, Europa que sim. A divisa de São Bento era esta: ora et labora. Isto é latim, mas significa pensa e trabalha. Orar, é claro, orar, hoje há muita gente que traduz isto por rezar, não é verdade. Orar é meditar nas coisas profundas, no sentido da vida, da nossa própria vida, do meu e do teu destino. Isso é orar. Laborar é trabalhar, é fazer a terra dar fruto, é arranjar pão para os pobres, é conseguir eliminar a miséria. Esta frase de São Bento, ele fundou o convento de Monte Cassino no ano de 639, portanto há perto de 1500 anos. Bom, eu acho que isto continua a ser um lema que é um destino para a Europa: meditar mais e trabalhar sempre. O Mosteiro de São Bento, em Santo Tirso, é o principal monumento da região, mas está longe de ser o único. Quem gostar de monumentos e de coisas antigas tem aqui muito para ver. Eu não posso ir a todos os lugares classificados, mas não queria deixar de vos mostrar alguns sítios que eu acho de uma grande beleza. Por exemplo, este que está atrás de mim é São Pedro de Roriz. São Pedro de Roriz, como veem, tem uma rosácea românica lindíssima. O pórtico foi um bocado estragado pelo restauro, eu acho que sim, que aquilo está bastante estragado, mas tem uma história engraçada. Eu não sei quando é que o convento foi fundado, sei que o Dom Afonso Henriques deu este convento a Santa Cruz de Coimbra, portanto, eram os frades agostinhos, que estiveram aqui desde o século XII até ao século XVI, porque Dom Afonso Henriques protegia muito os crúzios de Coimbra, os Santa Cruz.
Depois, no século XVI, o cardeal Dom Henrique protegia muito os jesuítas e, portanto, entregou isto à Companhia de Jesus. Os jesuítas estiveram aqui até que o Marquês de Pombal acabou com a Companhia de Jesus no século XVIII. Bom, e aí o Marquês de Pombal tinha que fazer alguma coisa, deu isto à Universidade de Coimbra. E a Universidade de Coimbra não sabia o que havia de fazer deste monumento e resolveu vendê-lo. Olhem, vendeu isto tudo a um particular. A igreja passou a ser a igreja paroquial, o convento entrou na posse de uma família que a conserva, felizmente conserva bem conservado. Bom, todo o monumento é realmente uma obra-prima do nosso românico. Mas em Santo Tirso a história não é tudo. Eu acho que Santo Tirso continua fiel à legenda beneditina. Ora e labora. Orar é pensar, é elevar o pensamento. Eu estou agora a falar-lhes aqui num lugar de cultura que é um dos lugares notáveis de Santo Tirso. É o Instituto Nuno Álvares. As pessoas mais antigas do tempo da República ainda ouviram falar no famoso Colégio de Campolide. Era um colégio de grande categoria que existia em Lisboa, o edifício ainda hoje lá está, é da Universidade Nova. Bom, mas vem a República, os jesuítas são expulsos e não fecham a loja, não. Vão para a Bélgica. E estão na Bélgica até que em 1914 rebenta a guerra e mudam para a Espanha. Vêm para a Espanha, estão em Espanha até que começa a Guerra Civil de Espanha, em que realmente os religiosos eram perseguidos e espingardeados por toda a parte, e aí, em 1932, mudam para aqui. E estão aqui desde 1932. Isto é um grande estabelecimento de ensino, mais de 2.000 estudantes. Aqui nenhum estudante paga coisa nenhuma. Daqui saíram pessoas extremamente notáveis no mundo em que vivemos. Eu conheço muitas delas, estou a pensar no meu amigo e brilhante escritor Alçada Batista, ou no Tomás de Figueiredo, ou no, enfim, o Setão Monteiro, que tinha tanto talento, ou no grande Meli Castro, meu amigo Zé Guilherme Meli Castro, que esteve no governo e foi professor na Escola de Lisboa, que eram os homens mais fascinantes que eu encontrei, ou noutras pessoas como o Pinto da Costa do Futebol Clube do Porto, ou o embaixador Brito Cunha. Toda essa gente estudou aqui, aprendeu aqui. Como veem, eles estão todos a aprender, não veem ninguém a ensinar. É porque aqui compreende-se que hoje o essencial é o que se aprende. O tempo de ensinar, em que os velhos mestres, que já tinham atravessado os mares, sabiam como era o mundo e podiam vir dizer aos jovens: olha, agora o mundo é assim, vai por aqui, vai por ali. Tudo isso acabou. Hoje o jovem, perante o mundo novo, que nem eles nem nós sabemos como é, só sentem uma grande necessidade de solidariedade, de abraço, de acompanhamento. O que é preciso é aprender. A história desta terra muda completamente com a Revolução Liberal. São extintos os conventos, são expulsos os frades, os mosteiros são vendidos em asta pública e, portanto, acaba aquele regime de propriedade monástica com os camponeses a trabalhar nos campos por conta dos conventos. Mas não tardou que esta gente inventasse outra maneira de viver. Menos de 10 anos depois da Revolução Liberal, aparece a primeira fábrica de têxteis. Foi a primeira do país.
Começa então o ciclo dos têxteis, que ainda não acabou. A partir de então a cidade desenvolve-se rapidamente, porque reparem, ela está num sítio privilegiado. Aqui, desta terra que vêem, ao Porto, são 24 quilómetros. Bom, mas daqui a Braga são 25 quilómetros. E a Guimarães são outros 25. E a Vila do Conde são outros 25. E a Póvoa de Varzim são outros 25. Tudo se junta aqui e isto torna-se realmente um centro comercial por excelência. É por isso que a terra é promovida à cidade em 1985 e com toda a razão. Era um belo concelho. Eu ainda me lembro de ouvir aqui dizer: o nosso concelho tem 200 quilómetros quadrados, tem 120 mil habitantes. Hoje dizem assim: não, o concelho já teve 200 quilómetros, agora tem só 136. O concelho já teve 120 mil habitantes, agora só tem 80 mil. Porquê? Porque em 1998, portanto há pouco tempo, isto é uma ferida recente, um decreto da Assembleia da República cortou-lhe uma grande fatia para fazer o concelho da Trofa. Com toda a razão, a Trofa, terra progressiva, terra de muita população, de muito trabalho, queria ser concelho e estava dentro da lei. Portanto, a Assembleia fez uma lei, agora a Trofa já é concelho. Bom, mas para isso tiraram 8 freguesias das 32 que Santo Tirso tinha. E é claro, o concelho ficou amputado. Estou a falar nisto porque isto corresponde a um problema extremamente importante do nosso tempo. Os concelhos foram estabelecidos no princípio do século XIX de acordo com o tempo que demorava a ir até à sede do concelho. Um homem a pé podia andar num dia 5 léguas. Portanto, a sede nunca podia ficar a mais de 5 léguas. E um homem tinha que ir à sede para pagar o imposto, para ir à vida militar, para ir às sortes, para registar o óbito, ou o nascimento, ou o casamento. Era toda a vida civil de um Estado moderno que se processava no concelho. E não se podia exigir que uma pessoa andasse mais de 5 léguas. Ora bem, mas hoje ninguém anda a pé. Na caminhonete, em vez de 5 léguas, pode-se andar 10 ou 20 ou 50. Portanto, a tendência lógica é que haja cada vez menos concelhos. Cada vez menos concelhos. Concelhos correspondendo a grandes regiões naturais. Infelizmente, há também o sentido, o orgulho das terras. Uma terra ser freguesia ou ser concelho é tão diferente como um homem ser soldado ou ser capitão. Todo mundo quer ser capitão. E a lei é muito esquisita, porque uma lei de 85, 142/85, dizia que um concelho tem que ter pelo menos 500 quilómetros quadrados. 500, isto era, portanto, diminuir os concelhos, porque a média do concelho é cerca de 200 e tal. Tinha que ter pelo menos 500, era reduzi-los a metade. Bom, mas isto causou protestos e passados uns anos, a lei 32/98 veio dizer que afinal não eram 500, eram 24, imaginem, 24. É claro, 24 é uma freguesia, não é verdade? E como as terras estão a desenvolver-se, estão a crescer e têm cada vez mais gente, há hoje imensas terras que aspiram a ser concelhos. É claro, com toda a duplicação de serviços e despesas que isso acarreta. Estou a falar-lhes nisto por uma razão, para que se compreenda até que ponto a reforma administrativa é um problema nacional que não pode ser adiado. Os beneditinos foram expulsos dos conventos, mas é claro que não foram expulsos do Brasil.
continua no Brasil e é curioso como isto acontece. Muitos anos mais tarde, vem um beneditino enriquecido no Brasil, chega aqui, a esta terra de Santo Tirso, de onde ele era, adquire com os seus bens uma casa e renasce uma pequena abadia, que só vem a ser considerada abadia em 1932, creio eu, mas hoje existe uma nova abadia beneditina aqui neste concelho de Santo Tirso. Eu tenho junto de mim o Sr. Dom Abade, que a comunidade é de 30 monges e forma-se aqui pessoal para a ação espiritual tanto no nosso território como em Angola. Bom, esta parte de Angola a mim impressiona-me especialmente. Aqui criam as pessoas que vão falar de paz, de amor, de trabalho, de esperança na terra de Angola. Mas é claro que não se pode vir a Santo Tirso e não falar nos têxteis. Santo Tirso fica aqui no Val do Ave e sabem que esta região, este triângulo, Guimarães, Famalicão, Santo Tirso, isto é o coração da tecelagem do algodão em Portugal. Perto de 80% de todo o algodão fiado no nosso país é aqui nesta pequena região. Guimarães, Famalicão, Santo Tirso. Aqui no concelho de Santo Tirso, 70% da população está direta ou indiretamente relacionada com os têxteis. Eu escolhi, estou a dizer isto, numa fábrica, escolhi uma das mais antigas. Esta fábrica em que estou a falar nasceu em 1925 e de então para cá tem sido constantemente renovada. É uma fábrica que emprega 750 pessoas diretamente, além dos que trabalham por causa da fábrica, que são imensas, e que acaba de montar uma oficina de fiação que é a mais moderna do mundo. Eu estou-lhes a dizer isto agora em setembro de 2002 e digo com orgulho, não há em todo o mundo tecnologia mais avançada do que esta que agora estão a ver. É claro que a tecnologia reflete-se na qualidade do tecido. Fabrica-se aqui tecido de uma excelente qualidade. Devo dizer que 90% é exportada um pouco para toda a parte. É algodão de Santo Tirso que vai para todo o mundo. Bom, é claro que há muita gente que pergunta, está bem, mas até que ponto isso vai durar? Como é que a gente pode aguentar a concorrente? Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Em todo o caso, a qualidade há de triunfar sempre. Quanto ao mais, o destino de Santo Tirso é igual ao destino da Europa. A Europa tem que optar entre ser uma região produtora de bens ou ser uma região prestadora de serviços. Santo Tirso, naturalmente no futuro, acompanhará a Europa, porque Santo Tirso está na Europa e tem sabido até hoje acompanhar os passos da Europa.